A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós temos hoje, neste vídeo, um vídeo bem polêmico, um vídeo bem forte, irmãos. E eu quero abordar esta parte. Quero abordar não, eu preciso abordar esta parte. Infelizmente, irmãos, este cooperador que vocês viram na capa do vídeo, irmãos, retirou sua própria vida. Infelizmente, irmãos, a prova venceu o servo de Deus. Mas, irmãos, é este respeito que nós vamos abordar neste vídeo. Sendo em que em outros canais alguns já observaram que foi dado esta notícia e o contexto, né, foi outro. Qual é o contexto? Desta forma, cooperador tira a própria vida. Cooperador não aguentou a prova. Cooperador se joga do viaduto. Irmãos, cooperador fez um áudio endereçado à esposa, endereçado a alguns conhecidos, alguns familiares, explicando o porquê ele então fez o áudio de despedida. Irmãos, outros canais que nós vimos aí, eles relacionaram esse caso do nosso irmão à congregação. Mas vocês vão observar que no áudio o nosso irmão não faz referência à congregação, porque ele está tirando sua própria vida. Ele até diz: queria que fosse uma morte em que Deus viesse me recolher para que meus pertences, roupas, ternos, né, fosse doado para a obra da piedade. O que ele disse que não é para dar as coisas dele para a obra da piedade, porque ele se acha, né, se achou pelo fato de ter retirado a própria vida, ele se achou assim, ele diz uma oferta manchada, né, pelo fato de ter acontecido isto. Um irmão que dá para perceber pela foto dele que é um irmão humilde, né, um irmão aí, irmãos, e que nós vamos abordar esta parte aqui com a nossa querida Irmandade e pedir oração pelo ministério em geral, irmãos. Hoje em dia, quando a gente vê um irmão sendo levantado para o cargo de cooperador, ancião, encarregado de orquestra, cooperador de jovens, a gente pensa na facilidade em de estar diante do povo. Mas preste bem atenção, queridos. Preste bem atenção que quando na sua comum algum irmão é levantado para o ministério, o que o ancião que está apresentando, ele no dia fala para a esposa, para ela ser uma companheira e ajudar o servo de Deus. Quando fala-se numa companheira, irmãos, não está dizendo para ela estar todo culto, congregar sempre com ele, né? Mas sim, completamente em tudo. Até na parte, irmão, íntima do casal. Parte íntima em que sentido? Vocês vão ouvir aqui este áudio e vão tirar suas próprias conclusões. Hoje em dia fazem esse tipo de notícias, logicamente, cada canal tem seu objetivo. E o objetivo do canal CCB Sem Reforma é de passar para a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, o que realmente está acontecendo no meio do ministério. E por que não de irmãos que não têm cargo na igreja? Isto em geral, irmãos, que está acontecendo. Afinal, somos errantes. O inimigo às vezes se instala em uma casa para acabar com o casamento, para acabar com a família, porque ele veio na terra para matar e destruir. Infelizmente, a prova venceu esse irmão. Vamos ver o áudio? Estou junto com vocês. Chegou o meu fim, minha filha. Queria eu, na hora,
de Deus me recolher, que me recolhesse em paz, tranquilo com todo mundo. Não da maneira que eu vou morrer, porque não aguentei mais a prova. A prova foi muito amarga para mim, porque a gente tem uma natureza muito difícil e para você entender, tem 6 anos que nós dormimos separados. Ela começou a dormir separada de mim, estendendo um colchão nos pés da cama, porque disse que o colchão era muito duro. Até aí tudo bem. Mas depois ela passou a dormir em outra cama, porque disse que não dormia comigo, porque eu mastigava muito, fazia muito barulho, e que ela então não aguentava, não dormia. E por isso chegou o meu fim, minha filha, muitas coisas, e eu fui contar pra ela que a mãe do meu genro tinha morrido. Aí o que ela falou pra mim? Que tinha sido eles que tinham matado ela, igual tinha matado a minha esposa. Então pra mim foi muito assim, muito amargo. O meu filho, tanto que vocês foi bom comigo, mas não aguentei as provas. Não aguentei as provas. Chegou meu filho. Não teve jeito não, viu? Bem você me falou naquela época. Tá bom. Irmão, não aguentei a prova. A prova foi muito pesada, não aguentei. Não aguentei as provas, meu irmão. Pelejei muito para aguentar, mas não consegui. A prova foi muito amarga, muito apertada. Deus que te abençoe. Aguentei as provas. Eu fui muito grosseiro com você. Não dei conta de ficar calado em tudo que você me atacou. Eu não aguentei, respondi. Eu deveria ter ficado calado em tudo, mas não consegui. Então você veja que você também me provocou muitas vezes. Vocês perceberam, irmão? Ele fez um áudio para a filha, fez um áudio para a mulher que ficou viúva, né? Fez o áudio para o irmão. Para a filha, ele estava explicando por que ele fez aquilo. Para a mulher, ele estava ali também explicando que ele foi muito rude, foi muito grosso, foi muito áspero, respondia sempre, ele deveria ficar quieto, calado, né? O qual ele não ficava. Irmãos, mas o que difere disso, o que dá para nós tirar, primeiramente, ele diz que esta mulher, né, diz que ele matou a ex-mulher dele. Isso quer dizer então que ele já era viúvo, a outra morreu, ele casou com esta outra. E pelo que dá para entendermos esta parte, é que esta segunda mulher, ela não queria mais contato. Ela, segundo ele informa no áudio, que fazia 6 anos que eles não dormiam juntos, irmãos. E ela colocava empecilho em tudo, falava que ele mastigava muito, fazia barulho com a boca, fazia isso, fazia aquilo. Irmãos, isso daí já é um filme que já passa na vida de todos que já sabem. Quando uma mulher chega a este nível de não querer dormir mais com o esposo, é porque ela já não quer mais contato. Tem umas que tomam até, vamos dizer, bronca, nojo, né? Nojo não pelo fato do servo de Deus fazer algo, né, irmãos? Mas pelo fato da pessoa não querer e estar casado, né? E a pessoa não querer mais contato. E é onde nós estamos. Eu quero chegar juntamente com a nossa Irmandade e abordar este assunto, irmãos. O qual outros canais estão usando este vídeo para ir contra a congregação. Neste quesito aí, nesse contexto, melhor dizendo, a congregação não aparece em nada. O áudio que o cooperador fez foi um áudio de despedida para a filha, para a ex-esposa viúva, né? Que ele
se jogou lá do viaduto, deixou ela viúva para ela fazer o que ela bem quiser, né? Segundo, ele até põe no áudio, porque as coisas dele não quer que dê para ninguém, que ele jogue fora, que uma coisa manchada não quer. Manchada porque ele sabe, né, que o que ele fez não é certo, né, irmãos? Porque nós temos o livre-arbítrio, Deus dá vida, Deus tira a vida quando chega o momento. Agora, se nós adiantamos isso, não tem como de Deus impedir, né, irmãos? E nesta parte, a prova, segundo ele disse, venceu. Mas na realidade, irmãos, na realidade, há uma parcela de culpa aí. E essa parcela de culpa não é da congregação cristã no Brasil, né, irmãos? Que aí dá pra gente perceber que é uma coisa entre o marido e a mulher, é uma coisa material, não tem nada a ver com a parte espiritual em que os dois iam na congregação. Mas hoje em dia eles usam tudo, irmãos. Eles associam a pessoa, retira a própria vida, fazem live, né? Canais aí dizendo, jogando esta culpa na congregação, em que a pessoa indo na congregação comete esse erro. Mas na realidade, irmãos, veja bem, se nós observar aí fora pessoas que não são evangélicos, pessoas que não são de denominação nenhuma, acontece a mesma coisa, irmãos. Isso. Tinha um irmãozinho que ia na aula de música, falava para mim, irmão Paulo, a minha esposa não me quer mais, mas eu gosto bastante, eu amo bastante ela, eu já propus para ela que ela pode arrumar quem ela quiser, me deixe ficar perto dela, ver a humilhação dessa pessoa. E mesmo assim, a esposa dele não quis, disse que tomou bronca, tomou ódio e não queria mais ele dentro de casa. Com certeza queria colocar outro dentro de casa, né, irmãos? E isso acontece em diversas situações, irmãos. Não só dentro da congregação. E aonde entra então a parte que eu vou falar para vocês, a parte do ministério, né? Pode perceber que este irmão, ele já era viúvo, casou com a segunda esposa. A segunda esposa enjoou, já não queria mais contato com ele e fazia isso tudo. Ele entrou em uma depressão, o inimigo se aproveitou, foi no ouvido, falou, ninguém te quer mais. E ali vocês sabem, né, irmãos? Os espíritos ficam soprando direto, faça isso, faça aquilo, né? E ele fez então esta carta, fez esse áudio, melhor dizendo, e deixou aí, né? Com certeza alguém foi participante deste ato, que não foi a obra de Deus, não foi a congregação. E sim, vocês já sabem quem ajudou nessa parte. Por isso em que a mulher tem que ajudar o esposo, tanto no ministério quanto fora. Porque imagine, um cooperador é colocado no ministério, a esposa não ajuda ele. Para vocês entenderem, né, irmãos? Nega algumas coisas, né? No caso desta, né, pessoa que negou até dormir. Imagine, um homem sem mulher dormindo, tem que atender a obra de Deus, né, irmãos? E ali, por certo, deveria acontecer alguma coisa em que ele era ali humilhado por palavras, né, irmãos? Porque uma pessoa para chegar e falar que mastigava muito, que é isso, que é aquilo, irmão, então deveria falar outras palavras a mais, né? Mas, irmão, veja bem, este é o vídeo que nós queria aqui no canal falar com a nossa querida irmã. Vamos orar pelo nosso ministério em geral, irmãos, porque a esposa tem que ajudar o esposo e vice-versa, né, irmãos? E às vezes até irmãos casados que não têm ministério e a esposa não ajuda, nem o irmão ajuda, irmão, e dá o que? Separação. Dando separação deste jeito, irmãos, já sabe que vai os dois ficando sem liberdade. Depois chegam aí na internet e falam, eu fui buscar a palavra, Deus confirmou que era para me casar, né? Eu casei. Mas às vezes as pessoas, irmãos, vai sem confirmar, vai chegando ali, casa, porque Deus mandou. Tá com vontade de casar na época, né? Diz que é bom casar e não abrasar, né, irmãos? E o que acontece? Chegou, depois chega e vê que não é nada daquilo que ele queria, que ele nem gostava. Ele não queria ter aquela mulher, como esposa, como mãe de seus filhos. E o que acontece? Acontece muitas dessas coisas, irmãos.
de não querer mais ficar próximo. Vamos ver mais um trechinho do áudio. É triste, viu, irmão? A hora que eu fui contar pra você que a mãe do Cláudio tinha morrido, você jogar na minha cara que eles é que tinham matado ela e que eu matei a minha esposa, veja que isso foi muito triste pra mim. Você lembra bem que você muitas vezes me atacou sem eu ter culpa. Muitas vezes você podia ter ficado calado para me aguentar as provas, mas você não aguentou e nem eu também não aguentei. Então chegou o meu fim, o que eu vou fazer? Eu vou me acabar agora, mas você tem muita fé, a fé sua vai te dar vitória, então eu tô passando isso pra você porque eu quero que você, as roupas que eu tenho, os sapatos, você joga fora, porque uma oferta manchada o Senhor não recebe. Se fosse uma coisa que Deus tivesse me recolhido em paz, tranquilo, eu queria que desse para a obra da piedade, mas não foi assim meu desejo. Irmão, queria eu neste momento estar despedindo de vocês como se Deus estivesse me recolhendo para o seu reino de glória. Mas irmão Zé Rubinho e irmã Maria, eu não aguentei as provas. As provas foi muito amarga para mim. Muitas vezes, às vezes eu ia falar para ela, uma vez eu fui falar para ela da mãe do meu genro que tinha morrido. Ela disse, foi eles que matou ela, igual você matou sua esposa. Eu fiquei muito abatido. E igual essas provas ela fez comigo, irmão. Muitas vezes ela começou a não dormir comigo, disse que porque o colchão é muito duro e coitado, o colchão é o colchão daqueles que vem caro, e aí ela não dormia, arrumava o colchão nos pés da cama, dormia no colchão, mas não dormia comigo. Depois ela arranjou uma desculpa, que eu mastigava muito, fazia muito barulho, passou a dormir na cama, noutra cama, e tá com outro encontrado morto, tá bom? Vamos procurar checar essas informações certinho, pra ver o que realmente aconteceu. Terrível, né, irmãos? Aí tem um rapaz avisando, aí ele avisou a filha, tem um rapaz avisando a irmandade, e que o irmão disse que a prova o venceu. Irmãos, o casal, o irmão quando vai para o ministério, a esposa tem que ajudar. Neste caso aí, o que dá para perceber, irmãos, é o quê? É que ele foi casado de novo, já não era a primeira esposa, né, irmãos? O que não podemos, irmãos, é acreditar em pessoas que usam, né, esse contexto para falar que foi porque estava dentro da congregação. O servo de Deus estava, irmãos, sem companhia em casa. Com certeza, essas pessoas que julgam, que fazem matéria, vídeos, dizendo que esse irmão cooperador retirou a própria vida pelo fato de estar na congregação. Isso daí é mentira, irmãos. Deveriam respeitar mais a dor desse irmão, né, que acabou ceifando sua própria vida. Respeitar esse momento, porque esse momento do irmão não foi um momento porque estava na igreja, foi um momento de desprezo da sua cônjuge, irmãos. Irmãos, por esse Brasil inteiro, tem casos assim, irmãos, de irmãos sendo do ministério, não sendo do ministério, que sofrem na sua casa. E também vice-versa, irmãs que sofrem com o desprezo, irmãos. Porque hoje está bem difícil, irmãos, está bem difícil um casal, né, um aturar o outro. Tem que ter muito amor envolvido, irmãos, e paciência e ser fiel a Deus.
Porque, irmãos, é aquele negócio, casou, ali está escrito, até que a morte os separe. Até que a morte os separe, também no carinho, no amor, no afeto, né, irmãos? Essas pessoas que usam, né, essa matéria para falar que, por causa da congregação, faltam com respeito à dor deste irmão, né? Com certeza essas pessoas têm a sua companheira, tem a sua esposa que te dá o carinho, te dá o respeito, não desfaz, né? Ali, quando vai deitar ou dormir, tem que estar juntos, abraçadinhos, para estar juntos ali dormindo. Só que este irmão já não teve nessa parte. E, irmãos, e o espírito do suicídio entrou neste lar. Entrou, irmãos, e infelizmente o servo de Deus foi tomado por esse espírito. Vamos orar, irmãos, por essas famílias, por essa família enlutada. Vamos orar, irmãos. Tanto que não foi à igreja, né? Porque está numa igreja. Veja bem a inversão de valores, né? Se você está no mundo, você está feliz. Se você está em uma igreja, você então vai tirar sua própria vida. Não está meio estranho essa análise que fazem? Aonde a igreja, principalmente a congregação que está no Brasil, aonde nós temos que congregar para ir ali, para Deus falar com as nossas almas, né? E como eu já disse, vários irmãos de ministério, houve irmãos, um caso aqui no Paraná, que o irmão, ele acabou ali tendo que pedir renúncia pelo fato da sua esposa não querer mais dormir, irmãos, não querer mais ficar com o servo de Deus. Então houve o quê? Uma separação. E havendo separação, como o servo de Deus vai exercer seu ministério na frente do povo? Um caro servo de Deus, amoroso, dedicado, irmãos, o qual então esse irmão ficou doente, foi hospitalizado e ali deu um infarto no irmão. O irmão acabou então se recolhendo. Quer dizer, o Senhor já ia recolher para não perder sua joia aqui na terra. Irmãos, é bem complicado isto. Então aqui nós estamos aqui analisando, eu estou analisando a minha verdade, mesmo que seja relativa. Porque a verdade mesmo, ninguém tem. Nenhum canal aí que falou sobre isso tem. Porque a verdade está em Cristo, a verdade absoluta está em Cristo Jesus. A nossa verdade é relativa e o meu análise é esse. E creio que a nossa querida Irmandade aí também vai analisar esse fato e vai dizer, irmãos, tudo que há para destruir, separar, irmãos, é parte do inimigo. Entendeu, irmãos? Ah, não, Paulo, mas Deus não revelou para ele? Às vezes, irmãos, Deus até deu um sinal. Deus até avisou. Mas nós temos o livre-arbítrio, irmãos, né? Que Deus nos deu o privilégio, não sei se é privilégio ou o direito de nós tomar conta da nossa própria vida. Que nós temos que dar conta naquele grande dia. Mas neste caso, irmãos, quando há, neste momento, contrai um matrimônio, alguém, se for responsável, vai prestar conta perante o tribunal de Cristo. Servo de Deus, amargurado, né? Se sentiu aí desprezado e a depressão entrou, o sentimento entrou, e atrás da depressão o sentimento, se não tomar conta, se não tratar da carne, os espíritos, o inimigo das nossas almas, faz esse tipo de coisa. Então, o que vocês acham a este respeito? Deixa aqui seus comentários e vamos analisar juntos isso, tá bom? Saiba a verdade é esta. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.